Vamos ler junto, irmãos? Se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Irmãos, haverá um dia, cedo ou tarde, mas esse dia vai chegar, em que milhões e milhões e milhões de pessoas, na verdade são bilhões de pessoas, estarão reunidas, e nessa reunião eles estarão completamente decepcionados, eles estarão completamente confusos, eles estarão completamente entristecidos, apavorados, desesperados, porque nesse dia fatídico, Deus, na presença de Deus, e existe um ditado popular que diz que todas as religiões, levam a Deus, não é isso? Na verdade, haverá um dia em que todas as pessoas, de todas as crenças, crendices ou sem crenças nenhumas, estarão na presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nesse dia, esse grupo que estará completamente desesperado, eles ouvirão da voz cheia de autoridade e poder de Deus: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E às vezes nós nos esquecemos o que isso significa. Significa que estas pessoas, essas multidões de pessoas ao longo dos séculos, das gerações, elas não terão uma segunda chance. Elas vão sofrer os piores sofrimentos inimagináveis que o ser humano pode pensar, seus traumas repetidos inúmeras vezes, não durante um minuto, uma hora ou um dia, mas eternamente. As piores dores físicas e emocionais que alguém pode sentir serão reproduzidos infinitas vezes, eternamente, sem uma chance de voltar atrás. Mas haverá um grupo menor, um grupo bem menor, insignificante em números comparado a essa grande multidão, que lá, ao contrário de estarem desesperados, estarão felizes, estarão alegres, estarão regozijando, estarão na culminância de sua expectativa durante ao longo de toda a sua vida, e naquele momento de alegria, eles ouvirão: vinde benditos de meu Pai, para possuir por herança o reino que vos preparei, ou está preparado, desde a fundação do mundo. Existe um abismo entre esses dois grupos. Um grupo são aqueles que nunca creram, estão condenados ao inferno eterno. E o outro grupo somos nós, que cremos em Jesus como único e suficiente Salvador. E a partir daí nós fomos selados, porque fomos regenerados, o Espírito Santo nos fez enxergar a Cristo Jesus como o Filho de Deus. Somos aqueles que reconhecemos o pecado nosso através do Espírito Santo de Deus, nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão. E vivemos uma vida ao longo de nossa vida, apesar de todas as nossas lutas, uma vida buscando a santificação, porque sem santificação é impossível agradar a Deus. Eu queria falar muito breve com os irmãos sobre salvação. E essa preocupação de salvação é a preocupação da igreja de hoje, mas é da igreja também do início do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele se refere e fala muito bem sobre isso, e mostra em Romanos a sua preocupação sobre aquelas pessoas que não ouviram sobre Jesus e que estavam condenados ao inferno. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve uma carta para a igreja de Roma, e nessa carta Paulo tinha alguns objetivos, entre eles era explicar sobre a sua vida, sobre a sua conduta, pois Paulo, lembrando que Paulo foi perseguidor, e de perseguidor se tornou perseguido. Então havia muitos boatos a respeito de quem era esse tal apóstolo Paulo. Além disso, havia boatos a respeito de Paulo sobre a sua pregação. Paulo talvez pregasse, muitos diziam que Paulo pregava contra a lei de Deus, pregava contra Moisés, e havia uma má fama a respeito de Paulo, e Paulo quer aproveitar esta carta aos romanos, à igreja de Roma, para se apresentar,
porque Paulo precisava se apresentar e apresentar a sua pregação à igreja de Roma, porque ele tinha uma inspiração em seu coração de ir buscar os perdidos, porque este foi o ministério de Paulo. Paulo buscava os perdidos, ele era um missionário. Em seu coração ele tinha o desejo de ir até a Espanha, pregar para os espanhóis e levar Cristo àqueles que estavam condenados ao inferno. E ao escrever a carta para a igreja de Roma, Paulo, obviamente, queria angariar credibilidade com isso, se fazer conhecido, e a partir daí buscar financiamento para essa empreitada missionária na Espanha, que não aconteceu. E aí no capítulo 1, Paulo inicia relatando sobre a pecaminosidade da humanidade. Paulo fala, aí ele fala também no capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade é pecadora. Paulo assim explica a razão de pregar o evangelho na Espanha. Mas Paulo nos dá um alerta, que para mim foi uma crise durante muitos anos na minha juventude. Paulo fala que mesmo os espanhóis, não tendo ouvido falar a respeito de Jesus, a respeito do Messias, ainda assim eles tinham a revelação de Deus na sua consciência e na natureza criada por Deus, por isso eles se tornavam indesculpáveis. E eu, antes de me converter, a gente estava sempre no meio de irmãos da igreja, eu tinha uma queixa, né, com Deus, eu sempre briguei com Deus, e meu questionamento era justamente esse: é impossível os missionários que nós enviamos ao longo dos séculos, até que Cristo volte, só se haja um milagre vindo dos céus, que todos os povos sejam alcançados. Quantos missionários nós temos, batistas na China, na Índia, nos povos não alcançados? Quantos missionários nós temos nos ribeirinhos ou na Amazônia? Quanto tempo vai chegar? E aqueles que morreram nunca foram alcançados com a palavra que nós temos. Mas aí Paulo vem explicar que, na verdade, assim como os espanhóis precisavam da pregação do evangelho com urgência, isso não era o álibi dos espanhóis para dizer que eu nunca ouvi, por isso não posso ser condenado ao inferno. Paulo afirma que toda a criação de Deus glorifica a Deus. Tudo que nós vemos neste mundo criado por Deus leva a Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus, é revelação de Deus para nós. Eu gosto muito de tempestade, né? Eu gosto muito de ver quando a tempestade está chegando, eu gosto de ficar olhando os raios, né, os relâmpagos, eu acho lindo isso, eu gosto de ouvir os trovões. Pastor é meio doido mesmo, mas eu gosto demais, eu acho muito bonito tudo isso. E eu fico imaginando, se esse relâmpago que ainda o homem não dominou, né, de tão poderoso que isso não é nada diante do poder de Deus. E o que Paulo está afirmando é que este relâmpago é a natureza que nós vemos, as flores, um jardim, a composição das cores tão perfeitas. Quando nós olhamos um jardim, por exemplo, com espécies de flores diferentes, você não vê ali um borrão de tintas, mas você vê uma pintura perfeita, cor sobre cor, tom sobre tom, de uma perfeição tão grande que faz com que você admire e queira até levar para casa. O que Paulo está afirmando é que toda a humanidade é indesculpável, mesmo aqueles que nunca ouvirão a pregação verbal sobre o Evangelho de Jesus. Se um cientista, um biólogo, na sua mesa, na sua bancada, vai dissecar, por exemplo, uma rã, ali ele abre aquela rã e ele percebe ali um organismo, coração, fígado, intestino, pulmão, não é isso? Nesta dissecação de uma rã, é possível sim Deus ser glorificado, e ali está se manifestando a glória de Deus, tamanha perfeição. Basta que o indivíduo pergunte quem é o Criador desta perfeição. Basta nós olharmos para nós mesmos e vermos tamanha perfeição que é o nosso organismo. Como é possível? Se o relâmpago é tão poderoso, quem é mais poderoso que o criou? Se o sol é tão poderoso, quem é mais poderoso que o criou? Rotação, translação, que complexidade é essa? Tem que haver um Criador. E Paulo afirma que dentro de nós existe, feito por Deus, algo que nos faz remeter a esta reflexão. Mas só que Paulo afirma também que foi muito mais fácil não só para os franceses, mas também os romanos,
criar imagens, e toda a humanidade criar imagens é muito mais rápido, sacia mais a nossa fome, porque lá Paulo afirma, né, no capítulo 1 ainda, que eles começaram a criar imagens de animais, de aves, né, um mix de vários animais. Isso nós fomos lembrar também o exército romano, por exemplo, tinha também os estandartes. Cada estandarte era uma divindade ali, com perna de animal, enfim, uma doideira. Eram divindades. Por que isso? Porque é muito mais fácil para a humanidade você olhar para o sol e criar o Deus Sol, ou uma divindade para o sol, a divindade para os mares, não é isso? Tanto os gregos quanto as outras religiões da a matriz africana têm as divindades do mar, da cachoeira, da mata. Mas por que não imaginar, em vez de ser tão simplório, não imaginar que existe um Criador de todas as coisas? Paulo diz que são indesculpáveis. E essa era a urgência da pregação do Evangelho. E esta também foi a minha cura com relação a aqueles que iriam se perder, estão se perdendo, tanto nos países fechados, como China, Índia e tantas outras nações, que jamais serão alcançados. São indesculpáveis, porque Deus se revela o tempo todo para aquele que deseja que seja revelado. E aí Paulo fala do pai Abraão. Irmãos, no capítulo 2, Paulo afirma, e esta é a grande crise de Paulo, e motivo de perseguição de Paulo, porque quando Paulo afirma e fala que os gentios estão condenados, isso é fácil. Mas quando Paulo, no capítulo 2, ele começa a falar que não só os gentios estão condenados por não crer, mas os judeus estão condenados, isso leva, obviamente, a Paulo ser perseguido pelos líderes religiosos. E é por isso que a vida de Paulo foi perseguição em perseguição, né? Foi espancamentos, perseguições, ameaças de morte. Não porque ele falava que os gentios, estavam condenados ao inferno, mas porque os judeus e os líderes religiosos também estavam no mesmo bolo, no mesmo pacote que os ímpios, que os gentios, condenados ao inferno. No capítulo 2, Paulo fala que mesmo os judeus tendo recebido a revelação de Deus, mesmo os judeus tendo recebido a lei de Moisés, a graça de Deus, o sistema de sacrifícios, as promessas e o próprio Messias, que primeiro veio para os judeus e depois para os gentios, mesmo assim, eles não obedeceram. Os judeus não obedeceram à lei, os judeus não guardavam os mandamentos. Sendo assim, estavam condenados ao inferno, tanto quanto os gentios. Paulo começa a trabalhar o pecado da humanidade, tanto dos gentios quanto dos judeus que estavam equivocados com a sua religião. E aqui eu abro um parêntese. Talvez muitos dos crentes, principalmente filhos e netos de crentes, vivam uma vida como dos judeus, achando que a salvação é por osmose ou é por herança. Eu ouvi alguém falar há um tempo atrás uma frase que eu cresci na igreja. A igreja era o quintal da minha casa. Eu engatinhei na igreja. Meus avós foram fundadores, meus pais foram grandes líderes. Nada disso te garante a salvação. A salvação é pela graça, um coração regenerado, mente regenerado, que te faz encontrar Cristo, se arrepender de seus pecados ao reconhecê-los, confessar pedindo perdão. Não existe herança de salvação de avô para neto ou de pai para filhos. É individual, a salvação é individual. Portanto, aquele crente, que muitos acham isso, que estão recebendo herança de seus pais, herança salvífica, estão condenados ao inferno. Só que é uma palavra dura como a de Paulo. Mas Paulo, e assim como o Espírito Santo de Deus, isso é tremendo, ele apresenta a crise, que são os pecados e a condenação, mas ao mesmo tempo Paulo apresenta no capítulo 3 a solução para os pecados. Paulo no capítulo 3, ele diz que Cristo perdoa tanto os gentios arrependidos e confessos em Jesus, tanto quanto perdoa os judeus arrependidos e confessos mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa fé é tão extraordinária, porque aqui, assim como Paulo, ele abre a ferida do pecado, ele traz o pecado à tona, e é muito ruim para o humano ser exposto quando
O que aconteceu com Paulo ao escrever a carta acontece conosco todos os dias quando estudamos a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é para nos fazer carinho, a princípio, é para nos confrontar, para que haja mudança. Por isso que poucos conseguem resistir e permanecer no Evangelho sendo fiel, porque cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos sendo confrontados, os nossos pecados estão sendo confrontados, mas esse confrontamento do Espírito não é para nos humilhar. Assim como a palavra de Paulo para a igreja de Roma não era para destruir, não era para humilhar, não era para fazê-los se sentir depressivos e angustiados ao enxergar o pecado, não. Por isso que Paulo, após apresentar o pecado, tanto dos gentios quanto dos judeus, para a igreja de Roma, Paulo traz a solução para os pecados da humanidade. Assim como quando nós lemos a palavra de Deus e somos confrontados ali, muitas vezes nos sentimos envergonhados, nós não podemos fechar a Bíblia e tentar fugir como Adão fugiu da presença de Deus. Pelo contrário, nós precisamos resistir àquilo ali e continuar lendo e recebendo de Deus o confrontamento. Porque este confrontamento de Deus para com o seu povo não é para destruir, mas é para construir um caráter semelhante a Jesus. E para isso é o Espírito Santo, irmãos, trabalhando em nós. Quando nós lemos a palavra de Deus e nos sentimos entristecidos conosco, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus que nos revela a palavra, ele nos conforta e diz: vai, persevera que você consegue. Persevera que você consegue eliminar este pecado. Persevera que você vai ser desculpado por Deus. Basta reconhecer, confessar, pedir perdão. E como Jesus falou para a prostituta: vai, não peques mais. A nossa vida inteira será uma vida de confrontamento, de entristecimento do nosso coração, mas de renovação pelo Espírito Santo, para que nós possamos perseverar na fé e cumprir a vocação de cada um de nós, o chamado que Deus tem para cada um de nós. E esse é o extraordinário de Deus, esse é o extraordinário do Evangelho de Cristo, que ao mesmo tempo que Ele nos apresenta o nosso dolo, a nossa culpa, os nossos pecados, Ele traz a solução, que é Cristo Jesus na nossa vida. E assim Paulo fez. E aí vem, irmãos, o capítulo 4, que Paulo, de uma forma muito sábia, muito inteligente, aí está tratando exatamente com os líderes judeus que o perseguiam. Paulo, ele exemplifica tudo o que ele afirmou em relação ao pecado, tanto dos gentios, mas principalmente agora Paulo quer tratar com as lideranças judaicas e com os judeus convertidos ou não. Paulo exemplifica tudo. E ele afirma, até agora com a história que todo judeu conhecia e conhece, a história de Abraão. Ou seja, Paulo vai usar o principal personagem para os judeus para ratificar, confirmar a sua mensagem sobre os seus pecados e sobre suas condenações, sobre a condenação de cada judeu. Paulo escolhe falar de Abraão de propósito, porque Abraão era o pai da nação judaica. Abraão era considerado pai da fé. Os judeus, irmãos, equivocadamente achavam que Abraão havia cumprido toda a lei. Os judeus equivocadamente achavam que a partir do cumprimento de Abraão de toda a lei é que Abraão havia sido salvo e justificado por Deus através da exatidão e perfeição do cumprimento de toda a lei. Os judeus estavam equivocados. Abraão não foi salvo por cumprimento de lei. Abraão foi salvo pela fé. E aí vamos voltar à fala de Paulo, quando Paulo diz que toda a natureza glorifica e exalta a Deus. Abraão não era possuidor da lei. A lei veio pós Abraão. Mas Abraão, de alguma forma, conseguiu encontrar Deus em tudo que viu. De alguma forma, Abraão conseguia se relacionar e crer em Deus ao ponto de chamar a atenção de Deus no meio de uma multidão de pessoas. E ali Deus leu e fez a leitura do coração de Abraão e fez um pacto com Abraão. Difícil, como o apóstolo Paulo fala, loucura para a mente humana. Fazer com que Abraão largasse tudo o que tinha ali. Seus relacionamentos, suas festas, parte de seus bens, terras se tinha,
juntar tudo o que pudesse juntar e ir não para uma cidade poderosa, uma cidade bonita e próspera, mas ir para um lugar que ninguém desejava estar. Era para o deserto. Deserto só servia para passar daqui para lá, de lá para cá, mas não para morar. Deserto era lugar de peregrinos, lugar de maldições, lugar de assassinos, lugar de ladrões, mas não lugar de morar. Mas Deus, contrariando a mente humana, como sempre, né? Ele chama Abrão para uma grande missão e não leva Abrão para uma grande cidade, ele leva Abrão para um lugar ali insalubre, que era o deserto, para que Abrão continuasse confiando pela fé. Talvez alguns de nós estejamos passando, né, por grandes desafios de Deus. Pedimos para ir para uma cidade, mas Deus te conduziu para um deserto. Por uma razão, para provar a sua fé. A partir da fé de um coração regenerado é que você obedece. Só um coração regenerado consegue gerar fé ao ponto de obedecer a algo que humanamente é bizarro, é estranho. Morar e passar um tempo no deserto e fazer e forjar uma família ali. Portanto, os judeus, geração após geração, estavam completamente equivocados com relação à salvação. E, de certa forma, eram extremamente orgulhosos porque não entendiam. Não era a herança de DNA, de sangue que gerava a salvação. Não era o cumprimento da lei. Tanto é que Jesus Cristo, ao encontrar com um jovem rico, aquele jovem declarou para Jesus, e Jesus não o desmentiu, dizendo: Jesus, eu cumpro toda a lei e os preceitos. Não há nada que eu não faço. Jesus olha para aquele jovem e diz: ok, vende tudo que tu tem e me segue. Aquele jovem, na verdade, ele era cumpridor da lei, mas o seu coração era um coração idólatra. Porque onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, está o quê? O seu coração. O coração daquele jovem estava em seus tesouros, na sua riqueza, no seu poder. E o coração daquele jovem era idólatra. Existia uma divindade da riqueza, do dinheiro no coração daquele jovem. E ele não quis desfazer dessa divindade para seguir Jesus. Só um coração regenerado consegue largar tudo para seguir a Jesus. Consegue desfazer, inclusive, e deixar para trás as suas idolatrias, seja riqueza, seja poder, seja família, seja o que for. O que os judeus, e que Paulo apresenta para os judeus, é que os judeus precisavam reconhecer Jesus como único suficiente Salvador, viver pela fé. Através da fé, você obedece. Mas a obediência em si não gera salvação. Através da fé, você faz caridade. Mas caridade não gera salvação. A única forma de nós sermos salvos, nós que somos filhos e netos de crentes, bons crentes, é crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Não temos herança. Nós precisamos pedir a Deus para gerar fé em nosso coração. Não adianta ter status na igreja, diácono, presbítero, vice-moderador, presidente disso, daquilo. Isso não gera salvação. O que gera salvação é uma mente regenerada pelo Espírito Santo de Deus. E essa regeneração faz você encontrar Cristo, e não religião, e não status, e não posição social. Muito pelo contrário, Jesus diz que aquele que é o maior se torne o menor. Aquele que acha que deve ser servido, ou que merece ser servido, é o que serve. Esse é o Evangelho de Jesus. Paulo confronta os judeus, a igreja de Roma, e fala para a igreja de Roma que eles precisavam também, assim como a Espanha, precisavam de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E que nada que nós fazemos é por mérito, mas a salvação ela vem unicamente através da graça, o favor de Deus que não merecemos. Quero concluir lendo aqui Romanos capítulo 1, 2 versículos apenas 16 e 17, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu não sei quantos não estão salvos aqui. Quando eu olho aqui, eu acredito que todos estejam salvos. Mas só Deus sabe. O que nós precisamos é todos os dias clamar ao Senhor, Espírito Santo de Deus, habita em meu coração, para que eu não fique achando que eu sou herdeiro de meu avô, herdeiro de meus pais, para que eu não possa achar, Senhor, que o meu status na igreja, o meu serviço na igreja, a minha obediência a Ti, que é isso, o meu ativismo na igreja, que é isso que está trazendo salvação. Mas que eu tenha a verdadeira consciência do Teu Espírito em mim, uma mente regenerada, transformada, e que eu possa todos os dias ser confrontado pela Sua palavra e permanecer na Sua palavra, sendo confrontado, mas sabendo que o Teu Espírito Santo há de me ajudar a mudar todos os dias os meus caminhos a Teu favor, ó Deus. Santifica a minha mente, santifica meus pensamentos, santifica meus sentimentos, santifica o comportamento de cada um de nós. Só o salvo consegue reconhecer pecados. Se você está reconhecendo e reconhece todos os dias as suas fraquezas e os seus pecados, além de reconhecer, se arrepender e pede perdão ao Senhor todos os dias, isso é um sinal de uma mente regenerada, de uma mente salva, liberta pelo sangue de Jesus. E no último dia, fatídico dia que vai chegar, irmãos, vocês ou nós não seremos envergonhados. Quero concluir com a última palavra, enquanto o louvor sobe aqui, dizendo o seguinte: nós somos uma igreja missionária, nossa denominação é missionária, mas nós sabemos e temos consciência que por mais que nós nos esforcemos, nós não vamos alcançar todos. Então eu quero, se você não pensou sobre isso, se não orou dessa forma sobre isso, que a partir de hoje, cada um de nós, a começar por mim, venhamos a orar por aqueles que nunca serão alcançados, que a grande maioria da população do mundo nunca será alcançada pela palavra. Mas para que o Espírito Santo de Deus visite estes, assim como visitou Abraão, irmão, e que estes possam reconhecer Jesus através de tudo que Deus fez neste mundo, que o coração possa ser quebrantado e que eles possam ser regenerados como nós somos e fomos, e possam receber a Cristo como único e suficiente Salvador. E no dia fatídico, para nós, o dia de alegria e de expectativa, possam não se envergonhar, mas entrar no reino eterno, na presença de Deus. Amém? Conheça agora o novo aplicativo da PIBCG Rio. Mais conteúdos exclusivos. Notícias de primeira mão. Bíblia e estudos direto no seu celular. Palavras edificantes. Agenda de atividades. Ofertas e doações. E é claro, culto online interativo. Tudo isso e muito mais em nosso novo aplicativo da PIBCG Rio. Baixe agora na loja de aplicativo do seu celular e compartilhe com amigos e familiares.